Perdoar não é esquecer, é se libertar. Há momentos na vida em que o passado parece pesar sobre os ombros como uma pedra invisível. Carregamos ofensas, mágoas, palavras que ficaram presas na memória e gestos que deixaram marcas mais profundas do que gostaríamos de admitir. A mente tenta seguir em frente, mas o coração insiste em voltar. E assim, sem perceber, nos tornamos prisioneiros de algo que já aconteceu, de algo que não pode mais ser mudado. É nesse ponto que o perdão surge não como um ato de fraqueza, mas como a mais profunda forma de libertação. Perdoar não é esquecer. Esquecer é apagar da mente. Perdoar é compreender no coração. Esquecer é negar o que foi. Perdoar é transcender o que foi. É olhar para a ferida e, em vez de revivê-la, compreender o que ela ensinou. A dor não some por mágica. O passado não é reescrito, mas a forma como olhamos para ele pode mudar. E quando isso acontece, a alma se torna leve, o peso desaparece e o que antes era dor se transforma em sabedoria. A maioria das pessoas acredita que perdoar é um presente que se oferece a quem nos feriu. Mas, na verdade, o perdão é um presente que se oferece a si mesmo. Porque o rancor é um veneno silencioso. Ele corrói o que há de mais puro dentro de nós, a paz. Enquanto o rancor habita, a mente se agita, o corpo se tensiona e o coração se fecha. É como beber o próprio veneno esperando que o outro sofra. Só que o outro segue, e quem fica preso é aquele que não consegue soltar. O perdão, então, é uma escolha, uma decisão consciente de não carregar mais o peso da ofensa. É compreender que o que aconteceu pertence a um tempo que já não existe, e que continuar preso a ele é perpetuar o sofrimento. É um ato de maturidade emocional, de lucidez. É o momento em que a pessoa decide que a dor não vai mais ditar o rumo da sua vida. Mas é importante entender: perdoar não é concordar com o que foi feito. Não é aceitar injustiças, nem se calar diante da dor. Perdoar é simplesmente decidir que o passado não vai mais dominar o presente. É soltar as correntes que nos ligam ao que já passou. Porque toda vez que a mente revive a ferida, ela abre de novo o mesmo corte. E enquanto a ferida estiver aberta, o coração sangra. A mente humana tem o estranho hábito de querer justiça. Quer que o outro sinta o que causou. Quer equilíbrio, compensação. Mas a justiça emocional raramente chega como esperamos. Às vezes, o outro segue a vida sem nem perceber o estrago que deixou. Às vezes, ele próprio vive preso à culpa, mas sem coragem de enfrentá-la. Em qualquer um dos casos, o único realmente livre é aquele que decide perdoar. Porque o perdão não depende do outro. Ele nasce dentro. É uma decisão silenciosa, íntima e inegociável. Muitos confundem o perdão com esquecimento, porque acreditam que enquanto houver lembrança, ainda haverá dor. Mas o tempo ensina que a lembrança pode existir sem sofrimento. A lembrança se transforma quando o significado muda. Quando olhamos para o passado e, em vez de nos perguntarmos por que isso aconteceu comigo, passamos a perguntar o que isso me ensinou. Esse simples deslocamento muda tudo. A dor deixa de ser inimiga e se torna mestra. Cada ferida que curamos por meio do perdão nos torna mais humanos, mais conscientes, mais profundos. Passamos a entender que todos erram, que todos agem a partir do nível de consciência que têm. O perdão nasce da compreensão de que ninguém dá o que não possui. Aquele que fere, fere porque está ferido. Aquele que humilha, o faz porque se sente inferior. Aquele que trai, é porque não aprendeu a ser verdadeiro consigo mesmo. Compreender isso não justifica, mas explica. E essa compreensão traz paz. É um erro pensar que perdoar é um ato instantâneo. Às vezes leva anos. O coração não se abre de um dia para o outro. É um processo lento, delicado, quase invisível. A cada dia, a mente volta ao passado e você a convida a retornar ao presente. A cada lembrança, você se lembra de que não quer mais carregar esse peso. Até que um dia, sem perceber, a lembrança perde o poder de ferir. A ferida cicatriza. E você entende, o perdão aconteceu. O perdão é uma ponte entre o que fomos e o que podemos ser. Ele nos reconecta com a vida, com o agora, com a possibilidade de recomeçar. Enquanto não perdoamos, vivemos no passado. É como tentar caminhar olhando para trás.
A cada passo tropeçamos nas próprias dores, mas o perdão nos devolve o olhar ao presente. Ele não muda o que foi, mas muda o que é. E quando finalmente perdoamos, percebemos algo ainda mais profundo, que o perdão verdadeiro não é apenas com os outros, mas consigo mesmo. Quantas vezes carregamos culpas antigas, erros que cometemos, escolhas que hoje faríamos diferente? Quantas vezes nos punimos em silêncio por algo que não sabíamos na época? O auto-perdão é o mais difícil porque envolve encarar quem fomos sem repulsa. É olhar para o próprio reflexo e dizer: eu fiz o que pude, com o que eu tinha, com o que eu sabia naquele momento. Sem o auto-perdão, nenhuma outra forma de perdão é completa. Porque enquanto estivermos em guerra com nós mesmos, projetaremos essa guerra no mundo. Perdoar-se é reconhecer a própria humanidade e entender que errar é parte do processo de crescer. E que culpar-se indefinidamente é uma forma de vaidade, uma tentativa de ser mais perfeito do que se é. O perdão, então, é humildade. É aceitar que somos falhos e que os outros também são. É entender que o ser humano não é definido por um único ato, mas pela soma das suas escolhas, e que todos estão em constante aprendizado. Essa consciência traz compaixão, não piedade, mas compreensão. Quando compreendemos, deixamos de julgar. E quando deixamos de julgar, começamos a curar. Há pessoas que resistem ao perdão porque acreditam que perdoar é abrir mão da justiça. Mas é o contrário. O perdão é a mais alta forma de justiça porque ele restitui a paz ao único lugar onde ela realmente importa, dentro de nós. Enquanto buscamos justiça no mundo, o coração continua preso ao conflito. Mas quando encontramos justiça interior, tudo o mais se encaixa. É curioso como o perdão transforma até a memória. Aquilo que antes doía passa a ser lembrado com gratidão, não pela dor em si, mas pela força que ela nos deu. O que parecia um fim se revela um início. O que parecia uma perda se revela uma libertação. E o que parecia imperdoável se torna uma oportunidade de compreender o que é amar de verdade. Amar não é apenas sentir afeto, é permitir que o outro exista, mesmo com seus erros. É aceitar que as pessoas têm limites, histórias, feridas que não conhecemos. O perdão é o amor em sua forma mais madura, um amor que não exige retorno, que não cobra, que simplesmente libera. Com o tempo, percebemos que perdoar não é apenas uma atitude moral ou espiritual, é também uma escolha prática, racional, necessária à saúde mental e física. O rancor prolongado gera ansiedade, estresse, insônia, doenças psicossomáticas. A ciência já demonstrou que emoções mal resolvidas impactam o corpo. O perdão, por outro lado, reduz o cortisol, melhora o sono, equilibra a respiração. Ele literalmente devolve vida ao corpo. E tudo começa dentro. O perdão é uma decisão silenciosa, uma conversa íntima entre a mente e o coração. É o momento em que a mente racional compreende que não há mais nada a ganhar com a dor e o coração finalmente aceita soltar. Não há rituais complexos, nem fórmulas prontas. É apenas o instante em que você entende: eu não preciso mais disso para seguir em frente. Perdoar é como limpar um espelho embaçado. Aos poucos, a imagem se torna nítida. Você se vê novamente e percebe que por trás de toda dor ainda existe um ser inteiro, capaz, digno de amor e de paz. O perdão devolve o brilho do olhar, a leveza do corpo, o silêncio da mente. E talvez essa seja a maior revelação do perdão. Ele não depende do outro pedir, porque às vezes o pedido nunca vem. Às vezes, quem feriu nem sequer percebeu o que fez. E esperar o arrependimento do outro é entregar a própria liberdade nas mãos dele. O perdão verdadeiro é unilateral. Ele nasce do desejo genuíno de não carregar mais a dor. Com o tempo, a vida nos mostra que todos nós, em algum momento, estamos nos dois lados, o de quem fere e o de quem é ferido. E entender isso é o que nos torna compassivos. Ninguém atravessa a existência sem tropeçar, sem errar, sem magoar alguém. Perdoar é reconhecer essa condição humana e escolher caminhar mais leve, sem a bagagem do passado. O perdão é uma arte silenciosa. Não tem aplausos, não tem plateia. Ninguém vê o instante em que ele acontece, mas o mundo inteiro sente quando ele se manifesta. Porque um coração em paz irradia paz.
Uma mente que perdoou pensa com clareza. Uma alma que se libertou transforma o ambiente onde está. E no fim, perdoar não é esquecer, porque o esquecimento é passividade e ele acontece com o tempo, por desuso. O perdão é ativo, é escolha, é um ato de poder. É a declaração interior de que nada nem ninguém terá mais domínio sobre o seu estado de espírito. É olhar para a dor e dizer, você existiu, mas não me define. Perdoar é a mais pura forma de inteligência emocional. É o momento em que o ser humano compreende que continuar preso ao ódio é continuar preso ao agressor. O perdão rompe esse vínculo. Ele é o rompimento da cadeia emocional que une vítima e ofensor. Quando você perdoa, você se liberta. E essa liberdade não tem preço. Ela traz silêncio onde havia ruído, serenidade onde havia tumulto, clareza onde havia confusão. Ela não apaga o passado, mas o integra. Porque tudo o que vivemos faz parte da nossa construção. Até as dores têm seu papel na escultura da alma. Ao perdoar, não negamos o que aconteceu. Reconhecemos, damos nome à dor, olhamos nos olhos do que foi e dizemos, eu te entendo, mas agora sigo em paz. E nesse instante, o passado perde o poder de ferir. Ele se torna parte da história, não mais uma prisão, mas um aprendizado. Perdoar é se libertar. E se libertar é o ato mais humano e mais divino que existe, porque quando libertamos a nós mesmos, abrimos espaço para que a vida flua novamente. E talvez esse seja o maior ensinamento do perdão. Compreender que nada fora de nós tem o poder de aprisionar o que dentro de nós já escolheu ser livre. A vida segue, o tempo cura, e o coração aprende que a verdadeira força não está em revidar, mas em soltar. Porque perdoar não é esquecer o que aconteceu. É simplesmente escolher não sofrer mais por isso. É permitir que a paz volte a morar onde antes havia dor. E quando esse silêncio chega, você percebe que finalmente se libertou. Perdoar não é apagar o passado, é abrir espaço para um novo futuro. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e continue caminhando comigo em busca de mais consciência, leveza e liberdade interior.